Vamos abrir a nossa Bíblia, meus amados irmãos, em Mateus, do capítulo 6, de 9 a 13. É um texto que a gente já sabe, né? Decorado esse texto por causa da oração do Senhor. Mas nós vamos fazer a leitura. Mateus 6, de 9 a 13. Você passou aí, né? Antes de ler o texto, irmão, só para a gente fazer aqui uma recapitulação, nós estamos pregando sobre os meios de graça, a oração como meio de graça. O texto que nós estamos usando, o básico, esses dois textos, nós estamos aí usando o texto mais de Mateus, né? O tema é Jesus nos ensina a orar. Nós vemos as recomendações que Jesus nos fez, né? Nos faz aí no texto. Aprendemos a primeira recomendação, que é para não sermos hipócritas, né? Em nossas orações. Aprendemos que é para orarmos em secreto ao nosso Pai Celeste. Não vamos estar falando aqui do que é orar em secreto, já pregamos, né? E a terceira recomendação é para quando orarmos não usarmos de vãs repetição. E o que é que Jesus nos ensinou na oração modelo, que é a partir do versículo 29, ainda trabalhando dentro do mesmo texto. Aliás, dentro do mesmo tema, né? Jesus nos ensina a orar. Em primeiro lugar, Jesus nos ensinou a glorificarmos a Deus. As três primeiras petições são relacionadas ou referentes a Deus. Então, domingo passado, nós vimos a primeira petição: santificado seja o teu nome, ou seja, santificado seja o nome de Deus. Então vamos ler o texto agora de Mateus 6, de 9 a 12, para continuarmos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Domingo passado nós falamos sobre a primeira petição dentro desse ensino de Jesus, que nós temos que primeiramente glorificarmos o nome do nosso Deus, mostrando a importância que a nossa oração deve iniciar santificando o nome de Deus, porque o nome de Deus, ele é santo, 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 não é? Ou seja, nós começamos a nossa oração pela adoração à pessoa de Deus, adorando o nosso Deus, reconhecendo a sua glória, adorando a Ele pela sua santidade. Quando dizemos santificado seja o teu nome, estamos reverenciando e adorando o nome do Deus que é santo. Isso é um resumo do que pregamos domingo passado. A segunda petição da oração do Senhor é: venha o teu reino. Venha o teu reino. Meus irmãos, quantas vezes nós oramos essa oração sem saber o sentido dessas palavras, dessa frase? Ou por que que Jesus colocou essa frase nessa oração modelo? Santificado seja o teu nome, e depois nós oramos: venha o teu reino. Jesus continua nessa petição nos ensinando a glorificarmos a Deus, porque o reino é de quem? De Deus. Na primeira petição, o nome de Deus deve ser santificado, e na segunda petição, oramos para que o seu reino venha, para que o reino de Cristo possa vir, submetendo-nos ao seu governo soberano. E é por isso que na próxima petição nós vamos orar para que seja feito o quê? A sua vontade. Então venha o teu reino, seja feito a tua vontade, porque está dentro de um contexto da soberania de Deus, do governo de Deus sobre todas as coisas
sobre o universo, sobre a sua igreja. Mas nós vamos nos ater a essa segunda petição: venha o teu reino. O nosso símbolo de fé, o breve catecismo, na pergunta 102, pelo que oramos na segunda petição, temos como resposta, na segunda petição, que é: venha o teu reino, pedimos que o reino de Satanás seja destruído e que o reino da graça seja adiantado, que nós e os outros a eles sejamos guiados e neles guardados, e que cedo venha o reino de glória. Isso faz parte do nosso símbolo de fé, é importante sabermos, não é? Mas, meus irmãos, o que significa o reino de Deus na Bíblia? É muito vasto para darmos uma resposta sobre esse assunto. Mas o reino de Deus na Bíblia significa o domínio de Deus sobre todo o universo, sobre todas as pessoas e sobre todo o mundo, tanto no presente como também no futuro. O reino de Deus é também vida com Deus aqui na terra e vida com Deus no céu. Deus está reinando tanto no céu, como Deus também está reinando na terra. Deus é o rei do universo. Deus é o rei supremo. A criação, como a Bíblia mostra, até diante do salmo que nós lemos, a criação é o seu reino. Nos céus, estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, o versículo 19. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o reino de Deus não é a presença da igreja no mundo. Quantas pessoas confundem isso? Não é a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é a nossa igreja local, a Igreja Presbiteriana de Penápolis. O reino de Deus, ele é muito maior do que a igreja. E em segundo lugar, nós precisamos entender que a Bíblia fala do reino de Deus de três modos distintos. E eu gosto da forma como Strong assim define. Ele vai dizer que o reino de Deus, primeiramente, é um reino de poder. O seu domínio está sobre todo o universo. Ele diz que Deus governa o cosmos. Deus dirige as estrelas, os astros, a história e as nações. E quem diz não é Strong, ele está só dividindo essa questão. Quem diz é a Bíblia. Você pode depois ler o livro do profeta Isaías, o capítulo 40, de como o profeta vai descrever por boca de Deus o que Deus faz sobre toda a sua criação, sobre todo o universo, mostrando o poder que Deus tem sobre a sua criação. Mas ele também define, em segundo lugar, o reino de graça, com respeito à igreja militante, à igreja de Jesus, que Jesus estabeleceu na terra. E aí ele diz que essa igreja que Deus estabeleceu através de Jesus, ele legisla, ele salva, ele defende, ele dirige e ele edifica a sua igreja na terra. Ou seja, nós dependemos totalmente do governo de Deus sobre a sua igreja. E em terceiro lugar, ele define o reino de glória, com respeito à igreja triunfante, a igreja que vai reinar com Cristo no céu e na nova terra, no novo céu e na nova terra. E aí diz que nesse tempo nós teremos corpos glorificados numa nova visão cósmica. Depois nós vamos falar mais um pouco sobre isso no decorrer da mensagem. Mas, meus irmãos, nessa sequência de argumentos, nós falamos o primeiro, o segundo argumento, e nós falamos agora o terceiro argumento dentro dessa divisão que Strong faz, não é? Em terceiro lugar, eu quero relatar um pouco sobre o Antigo Testamento. Nós vemos no Antigo Testamento que ele mostra Deus reinando sobre toda a criação e sobre todo o seu povo, como já foi citado aqui, mas diretamente sobre uma nação, sobre a nação de Israel. E isto acontece desde quando Deus cria Adão e Eva. Deus já mostra seu governo sobre a criação,
sobre o ser humano. O Deus eterno, o Deus que cria os céus e a terra, é o Deus que dita as regras a Adão e Eva. Ele não é um Deus irresponsável. Ele é um Deus que ele vai reinar através da sua própria criação. E Deus convoca o homem criado para que o homem pudesse cuidar, para que o homem pudesse pôr nome nos animais, para que o homem pudesse dominar. Esse é o Deus que reina, é o Deus que governa, é o Deus que dita regras. Mas, meus irmãos, na sequência, nós vamos ver Deus reinando na época de Moisés, até o estabelecimento da monarquia, por meio de sistema de juízes e de sacerdotes. E o juiz e profeta Samuel explica esse tempo para os israelitas como um período que o Senhor era o rei deles. 1 Samuel, no capítulo 12, o versículo 12, Samuel diz que o Senhor, vosso Deus, era o vosso rei. Ou seja, eles não precisavam de um rei humano, porque Deus já estava reinando no meio deles. Mas eles pedem um rei, e os irmãos sabem que Deus dá Saul para eles como rei. E é um rei desobediente a Deus. É um rei que não adora a Deus. E aí Deus levanta um outro rei, que é o rei Davi. E agora um modelo de rei, como Deus quer. Um modelo de rei que faz a vontade de Deus. E aí, é para esse rei que Deus faz uma promessa. É diante desse rei que Deus renova a promessa. Que ele mandaria um descendente, que reinaria sobre o seu povo para todo sempre. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, de 13 a 16. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoite dos filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Deus estava falando nessa promessa de Jesus Cristo, o Messias que viria da descendência de Davi. Meus irmãos, os profetas também falaram desse tempo que viria. O profeta Isaías foi o que mais profetizou sobre a vinda do rei Jesus, do Messias. E ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mas o texto continua: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Deus e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E termina dizendo: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías capítulo 9, versículo de 6 a 7. Mas em quarto lugar, eu quero destacar agora o que o Novo Testamento fala. E aí nós podemos ver, irmãos, que o Novo Testamento trata do assunto do reino de Deus de forma central nos ensinos de João Batista, de Jesus e dos apóstolos. Esse é um assunto central em todos os momentos que se vai falar sobre Deus, sobre a igreja, sobre o que Deus já fez e está fazendo sobre a terra. O arcanjo Gabriel anunciou a Maria, pouco antes da concepção de Jesus, o seguinte: ele disse: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, sobre a promessa que ele tinha feito lá no Antigo Testamento. Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Meus irmãos, as profecias se cumprem. Esse texto está em Lucas capítulo 1, versículo 31 e 32. As profecias se cumprem. O Messias nasce, o Rei Jesus nasceu e viveu entre nós. O Deus que se encarnou, o Deus encarnado, Jesus Cristo.
E a sua principal mensagem, a principal mensagem do Deus encarnado, do Messias, de Jesus Cristo, foi a respeito do seu reino. Mateus capítulo 4, 23. São muitas as referências, mas eu queria citar somente esta. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Do reino de quem? Do reino de Deus. Lembrando que Jesus é Deus encarnado na terra. E curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Mas lá em Mateus 6,33, que é o contexto do texto da mensagem, ele diz: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, que é as coisas que está relatado no capítulo 6, vos serão acrescentadas. Então está presente essa situação de reino, do reino de Deus sobre todas as coisas. Jesus disse que o reino era uma realidade presente, porque ele estava agora presente. Jesus é o rei. O reino de Deus, sob uma pergunta dos discípulos, ele disse: o reino de Deus está dentro de vós, ou possivelmente seja no meio de vós. Alguns comentaristas tentam dar uma tradução diferente aí nesse texto, ou dentro ou no meio de vós, porque é a presença de Jesus. Lucas 17, 21. Mas o que é importante nesse texto é que Jesus estava declarando para mim e para você, para os discípulos daquela época, que o reino de Deus é uma realidade presente, aqui e agora. Então nós podemos entender que o reino de Deus é o seu governo no mundo. Nós podemos entender que um homem, uma mulher que se submete a Jesus Cristo, nele está o reino de Deus. O reino de Deus é a presença do Rei Jesus entre nós, e Ele é o Rei que habita. E onde o Rei habita, está aí o seu reinado. Mas o reino, agora em Cristo, consiste de todas as pessoas nascidas de novo, de todas as pessoas que reconheceram que Jesus é o seu Salvador, de todas as pessoas que creem em Deus, mas que creem em Jesus, no Filho, que creem que o Messias veio, de todas as pessoas que entregaram suas vidas a Ele. Agora, meus irmãos, esse reino em nós, ele é um reino invisível. Ele é um reino invisível e só pode ser visto por meio das nossas ações, por meio do nosso ministério, por meio das nossas ações e das nossas atitudes. Quando adoramos a Deus, quando servimos nossos irmãos e o nosso próximo, esse é o reino da graça. Jesus habitando em nós, Jesus habitando na sua igreja militante na terra. Jesus como rei, como Senhor e dono da sua igreja que Ele mesmo estabeleceu. É Ele que legisla, salva, defende, dirige e edifica a sua igreja na terra. Não se esqueça disso. Ele é o rei presente. E aí, queridos irmãos e irmãs, quando Jesus esteve aqui, houve várias tentativas que foram usadas para afastar Jesus do projeto de implantar o seu reino. Primeiramente, eu quero deixar aqui que para os judeus, eles entendiam o reino de uma forma diferente, de um governo humano, de um ditador que viria para guerrear, para liderá-los, mas não foi não foi dessa forma que Jesus veio. Jesus veio como o Rei da glória. Jesus veio para governar todos os povos, tanto judeus como gentios, mas com o reino da sua graça, com o reino de salvação, com o reino agora que Ele passa a cuidar de nós e nos fazer viver dentro da sua vontade. Mas, meus irmãos, então houve todas essas tentativas. Herodes quis matá-lo, o diabo quis desviá-lo, Mateus 4, tentando Jesus,
As multidões quiseram fazê-lo de um político público, né? O povo, principalmente os judeus. Jesus foi acusado de blasfemar contra Deus. Jesus foi acusado de ser impostor. Os sacerdotes, por inveja, se reuniram para prendê-lo e levaram à morte. Ele tinha que morrer, nós sabemos disso. As profecias é que ele tinha que morrer. A palavra de Deus tinha que se cumprir. Mas os homens fizeram isso por causa do pecado, por causa da desobediência. Todos se associaram para deter Jesus, para matá-lo. Mas, meus irmãos, Jesus, ele é o Senhor. Ele é o soberano. Ele é o Rei. E quando Jesus está lá na cruz morrendo, um dos ladrões que está ao seu lado usa uma frase: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque aquele ladrão viu que Jesus era o Rei, que Jesus era o Senhor. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só o Rei Jesus pode salvar. Só o Rei Jesus pode nos fazer entrar no reino dos céus. Os homens quiseram detê-lo, pregando na cruz, mas foi na cruz que ele abriu as portas do reino para você e para mim. Foi lá na cruz que Jesus abriu as portas. Após morrer, ele ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus. Ele está assentado ao lado de Deus Pai, reinando sobre tudo e sobre todos. E a promessa se cumpre com o seu reino que não terá fim, porque ele ressuscitou. Ele está vivo e ele breve voltará. E aqui, em quinto lugar, nós voltamos para o texto agora. Voltamos para a segunda petição da oração: venha o teu reino. E então nós perguntamos aqui: por que Jesus nos ensinou a orar pedindo que o reino viesse? Já que o reino está presente. Presta atenção. Por que Jesus nos ensinou a orar pedindo que o reino viesse? Já que o reino está presente. Aqui Jesus fala do futuro. Porque ensinou a seus discípulos a orar pedindo que viesse o reino. E aí nós precisamos lembrar do que já falamos aqui. No Antigo Testamento, Deus reinou sobre o seu povo de Israel. No Novo, através dos reis, né? Através de sacerdotes, de juízes. Mas no Novo Testamento, o rei nasce e reina com a sua igreja militante aqui na terra, e está reinando. Mas, meus irmãos, aqui nós temos o que nós chamamos na teologia de o já e o ainda não. Com a encarnação de Cristo, sua morte na cruz e a sua ressurreição, começou o estágio final da abrangência mundial do reino de Deus, mas ainda não se concretizou por completo. Jesus, com o seu ministério terreno, ele deu início ao estágio final do reino de Deus. Mas hoje, o seu reino está em andamento na terra. Através de quem? Através da sua igreja. A igreja militante. Mas através de Cristo reinando em nós. E por meio de nós. E aqui que entra a importância, porque quando Jesus diz para nós pedir que o seu reino viesse, Jesus está querendo que a igreja haja, que a igreja trabalhe, que a igreja faça discípulo, que a igreja pregue o evangelho. Olha o que diz Mateus 24:14, isso é a palavra de Jesus. E será pregado este evangelho do reino. Pregado que evangelho? O evangelho do reino. Quem que prega o evangelho do reino? A igreja. Por todo mundo, para testemunho a todas as nações. E aí vem a profecia que foi lançada lá no Antigo Testamento, que o anjo Gabriel falou para Maria, e que agora Jesus repete aqui: então virá o fim. Olha que coisa maravilhosa. Então virá o fim. Mateus 24:14. Paulo o apóstolo disse que o reino de Deus
não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus é a presença do Espírito Santo, é a presença de Jesus entre nós, nos dando essas qualidades. Não é comida, não é bebida, mas é a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, nós entendemos que nós já desfrutamos dessas verdades aqui na terra como igreja do Senhor Jesus. Nós já desfrutamos desse reino presente, mas um dia desfrutaremos desse reino com Cristo em glória. E aí nós precisamos orar para que esse dia chegue, porque esse estágio se encerrará com a volta de Cristo. O reino de glória, a igreja a partir da vinda de Cristo será uma igreja triunfante, aleluia, que reinará no novo céu e na nova terra. E isso não aconteceu ainda, e por isso que nós temos que orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A igreja vai reinar com Cristo, meus irmãos, e a igreja somos nós, eu e você. Teremos corpos glorificados numa nova ordem cósmica. E como eu tenho tempo, eu quero ler o texto com você. Por favor, se você puder, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, 50 a 58. São 8 versículos. Eu vou começar a ler, você acompanha na sua Bíblia e marca esse texto. 1 Coríntios 15, 50 a 58. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos trago um mistério: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos aqui, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, os que estiverem ainda vivos na terra. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo agora conclui: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, porque o reino virá, aleluia, Jesus voltará e fará da sua igreja uma igreja triunfante. Paulo está falando disso, meus irmãos. É muita verdade aqui para a gente poder pregar num texto como esse. Mas esse reino chegará, esse dia chegará, onde a igreja estará com Cristo para sempre. E olha, em Apocalipse, João revela o que irá acontecer. Ele diz: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, aleluia. Apocalipse capítulo 11, o versículo 15. Meus irmãos, quando Jesus ensinou a pedirmos: venha o teu reino, não se esqueça, ele estava nos informando que a consumação do reino é ainda um fato futuro, mas é algo que nós devemos orar, é algo que nós devemos pedir. Embora o reino já esteja aqui, mas ainda está ausente em muitos corações, que ainda serão alcançados pela pregação do Evangelho. E aí vem a responsabilidade da igreja militante, que é pregar o Evangelho a toda criatura, que é anunciar Jesus como Salvador, para que os eleitos possam receber Jesus, para que os eleitos possam encontrar a salvação em Cristo Jesus. E aí virá o fim,
E eu quero, então, partir para as conclusões e as aplicações dessa noite. É preciso, irmãos, nós lembrar que em Jesus o reino começou. Aqui na terra. O Deus encarnado veio reinar. Ele está reinando agora nas nossas vidas. Ele está reinando na sua igreja, mas ele também está sentado ao lado de Deus Todo-Poderoso, reinando sobre tudo e sobre todos. Ele é o soberano. João revela que nada do que foi criado se criou sem ele. Ele também é criador. Ele reina sobre todas as coisas. Ele é o reino presente. Quando Jesus governa a sua vida, começou o reino. Então ore, venha o teu reino. Viva como filho do rei. Viva como cidadão do reino. Trabalhe para que esse reino venha na sua plenitude. Ore e trabalhe para que esse reino venha na sua plenitude. O reino é de Deus. Então, se é de Deus e do seu Cristo, então ele não é nosso. Então não é venha o meu reino, nem venha o nosso reino, mas é o reino de Deus. Venha o teu reino e não venha a nós, como muitas pessoas até oram errado, né? Ou imaginam que é isso. Nós somos súditos, meus irmãos. Ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o Salvador, e glória a Deus por isso. Então ore: Senhor, traz o seu reino na tua plenitude, vem reinar para sempre, vem nos buscar. E essa oração tem que começar por mim, tem que começar por você. Não é só repetir essa oração, mas é nas suas orações você dizer: vem o teu reino, Senhor, volta logo, vem buscar a tua igreja, vem nos levar para a tua glória. Que nós possamos orar como Paulo, irmãos. Olha a oração de Paulo, nós estamos findando. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Olha o que Paulo diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Agora nós lembramos do breve catecismo, né? Que quando nós pedimos, vem o teu reino, nós estamos dizendo que Deus anule toda a obra das trevas de Satanás. E Paulo está dizendo aqui: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo escreve. E eu quero deixar o último texto com vocês. Você já leu os últimos versículos da Bíblia? Abra lá Apocalipse capítulo 22. Versículo 20. É o penúltimo versículo. Eu queria que a igreja pudesse ler comigo. Apocalipse 22, o versículo 20. Vamos lá. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele vem. Ele não é homem para que minta. Aleluia. Ele é verdadeiro, ele cumpre as suas promessas. Que o reino dele venha na sua plenitude, e nós reinaremos com ele para sempre. Amém.